Graça e paz, queridos. É bom estarmos aqui, é bom a gente sempre se rever para juntos cultuarmos ao Senhor, porque Ele é merecedor, Ele é digno de toda adoração. Deixa eu só colocar aqui o nosso roteiro. Sentindo a falta de muita gente nessa noite. Você também, não? Estou sentindo a falta de muita gente. Eu não sei, porque viajaram por causa do feriado ou porque receberam pessoas em suas casas. É um mistério. Mas que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. A gente já está há um bom tempo, aos domingos à noite, debruçados em uma carta muito rica, uma carta que foi endereçado à igreja em Éfeso. Mas esta carta, ela tem como as outras cartas de Paulo, elas circulavam entre as outras igrejas da comunidade, da região e de outras cidades. E veja que interessante, porque esta carta chegou até a gente. Essa carta está em nossas mãos. Esta carta é preciosa porque ela é uma carta que veio do coração do Senhor Jesus ao coração do apóstolo Paulo, e nós a temos em nossas mãos. Esta carta, nos seus 3 primeiros capítulos, falam de conceitos, de verdades acerca de Deus, acerca do amor de Deus, acerca da maneira como Deus nos alcançou, nos tirou, nos ressuscitou da morte a qual nós vivíamos, do estado que nos encontrávamos. Nós éramos defuntos e Ele nos deu a vida. E então, a partir do capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, Paulo vai nos ensinar, Paulo vai mostrar, diante de toda esta realidade da qual Deus fez por nós precisamos, devemos, como servos que somos do Senhor, nos portar de maneira digna, porque nós servimos a um Deus digno. E aí ele vai dar apontamentos de que maneira nos portarmos dignamente. A primeira delas nós já falamos, que é este momento que estamos tendo aqui. Esse momento que temos às quintas-feiras, este momento que temos nos PGMs, esses encontros, porque esses encontros servem para a nossa edificação. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele concedeu a nós dons, habilidades, capacidades para servir ao outro. Presta atenção, que essa habilidade não necessariamente é para a minha vida, é para a minha edificação, mas é para a edificação do próximo. E é por isso que nós estamos aqui, para essa edificação mútua. Paulo vai dizer também que nós temos uma responsabilidade de uma vida no secreto. É onde ninguém nos vê, é onde ninguém nos enxerga, é onde nós não somos cobrados pelos outros, mas nós somos incomodados pelo Espírito Santo que habita em nós, a termos uma conduta, uma postura de despojar, de tirar roupas velhas, de renovar a nossa mente com a palavra de Deus, com a oração. Nós precisamos disso todos os dias. Isso não pode acontecer somente no domingo, às quintas-feiras ou nos PGMs. Isso precisa acontecer todos os dias da nossa vida. Nós precisamos disso. Como nós precisamos do arroz e do feijão todos os dias, nós precisamos desta comunhão com o Senhor de maneira reservada, de maneira secreta, de maneira em que somente o Pai do céu nos vê, nos enxerga. É a nossa vida no privado, é a nossa vida no secreto, é essa relação com o Senhor.
Mas Paulo vai dizer também que nós precisamos de ter uma vida, uma maneira digna de nos portar no público, na sociedade. E é interessante que é extremamente importante, determinante, essa nossa relação coletiva aqui na igreja, essa nossa relação aqui no privado, para que nós possamos então andar de maneira digna nessa sociedade, ao ponto de, quando as pessoas nos veem, quando as pessoas olharem para nós, não veem necessariamente o Vanderlei, mas possam ver Cristo Jesus em mim. Amém. Cristo Jesus em você. É por isso que nós estamos aqui, porque a luz precisa brilhar nas trevas, e essas trevas já foram dissipadas da nossa vida. Agora Paulo também, ele fala, e nós estamos debruçados nisto, de forma agora em um solo, em uma área extremamente sagrada, que é o lar e a família. Família esta que tem sido tão bombardeada nos últimos tempos, tão descaracterizada, tão detonada. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, que esta palavra que traz uma divisa à família, ao lar, e como ela deve se comportar, como ela deve viver, eu quero dizer para você, meu irmão, que isso valeu para o tempo do apóstolo Paulo, isso valeu para o tempo lá no jardim dos nossos primeiros pais, e essa palavra, essas verdades, elas são ainda válidas para o dia de hoje e até a volta de Cristo Jesus. Amém. Porque é a palavra de Deus, não é uma palavra de psicólogo, não é uma palavra de sociólogo, não é uma palavra de filósofo, é a palavra de Deus. Amém. E ela é basilar, e a gente precisa olhar reverentemente esta palavra. Nós já vimos todo o capítulo 5, nós já vimos essa relação do cônjuge, e hoje eu quero me debruçar com você, espero ser objetivo, dos versículos 1 até o versículo 4 do capítulo 6. Nós estamos quase terminando esta carta, esta leitura tão rica, tão abençoadora, tão relevante, tão atual. E eu convido você a olhar para ela mais uma vez. Filhos, obedeçam aos seus pais. Essa é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. A leitura que eu fiz é na versão viva, que muitos irmãos também possuem aqui em nossa igreja. Eu quero ainda, nessas palavras introdutórias, que vocês assistam um vídeo. Eu não sou muito de colocar vídeo, mas eu achei a entrevista deste psicólogo cearense. Talvez você deva ter assistido, e ele fala de algo bem relevante, bem interessante. É um vídeo quase que 5 minutos praticamente, então eu quero tomar um tempo para que você olhe
para esse olhar de um homem que não é comprometido, não é um homem que tem as Escrituras. Se eu não me engano, ele é espírita e ele é psicólogo, ele trabalha nisso, enfim, provavelmente quando você ver e ouvir, você vai lembrar dele, porque ele já foi já a alguns programas aí na TV. Pode rodar, por favor. Relação moral cívica é aquela pessoa que nasce ali entre 60, 70 e início dos 80, pagou moral cívica quando estudou, ralou, estudou na escola pública, passou necessidade, usou roupa dos outros doada, usava conga, quichute e bamba, botava preguinho na vaina quando torava para poder continuar usando. Dava o livro do ano passado. O livro do ano passado apagava, comprava o livro do professor e público, né? Encapava o livro, pegava o transporte escolar ruim, conseguiu vencer, conseguiu se estabelecer na classe média, conseguiu ganhar bem, e quando fez um retrospecto da própria vida, teve uma ideia infeliz. Meus filhos não vão passar por isso. E esquecendo que foi exatamente porque passou por isso que se tornou quem se tornou. E com isso não se quer dizer que se você pode comprar uma roupa para o seu filho, que você vai pegar a roupa dos outros, mas é que nós saímos das muitas dificuldades que nos forçaram a crescer para as muitas facilidades que destroem as pessoas. Eu sinceramente te digo, eu estava conversando com minha esposa um dia desse, recentemente. Eu disse para ela, eu agradeço muito a Deus eu ter nascido numa família que era de classe média baixa. Porque se eu nascesse numa família com Netflix, internet banda larga, TV por assinatura, shopping, videogame, Xbox, não sei o que, sem gostar de estudar como eu gosto, não tinha dado certo não. Então assim, as facilidades que a classe média dá, e isso não é só para a classe média não, porque tem pessoas que não têm muita condição financeira, mas mimam os filhos. Porque mimado, o conceito de mimado na minha infância não era assim, filho de rico. Hoje mimado é qualquer pessoa que cria um filho com um padrão de vida acima do real e que dá tudo e não oferece dificuldade. No sentido de entender que essas dificuldades, elas forjam o caráter e desenvolvem uma coisa que virou modismo, mas que é uma verdade da resiliência, que é a capacidade que o meu psiquismo tem de suportar a frustração, acabar um namoro, perder uma prova, não conseguir meu objetivo, sem pensar em me matar por causa disso. Entende? Em vez de pensar em me matar porque não consegui o que eu queria, eu penso em fazer tudo de novo até dar certo. Então o que aconteceu com essa geração malvecífica? Se esforçou, ralou, venceu e depois não quis que você passasse por nada disso. Aí foi para um extremo oposto. Também tem uma educação mais rígida de parte dos pais. Os pais eram mais distantes dos filhos, pensavam, não, mas eu quero ter uma relação mais democrática com o meu filho. Eu tive outra ideia infantil. Eu vou ser amigo dos meus filhos. E isso eu considero errado. Porque veja só, uma coisa é eu ter uma relação mais próxima com os meus filhos do que os meus pais tiveram comigo e ter uma relação mais amistosa. Outra coisa, eu sair da minha posição exclusiva de pai e de mãe para ir para uma posição comum de amiguinho. Porque no momento que eu faço isso na criança, eu deixo meu papel e minha hierarquia, que é fundamental para a formatação do caráter do ego da criança, e vou tratá-la como um igual. E aí você vê o pai não se trocando com o menino, brigando como se fosse menino, não ficando no seu lugar. Então é preciso que você esteja na sua ordem para que a criança também estabeleça a ordem dela. Ela precisa olhar para você e sentir confiança, precisa sentir autoridade. Ela precisa saber que você ordena o lar, os cuidadores dos pais ordenam o lar, porque um dia ela vai fazer isso no dela. Você sabe o que acontecia quando a gente queria ver uma TV e o pai estava na sala? A programação era de quem? Dele. Do pai. O que a gente fazia na adolescência quando começa a revolta? Nada não, meu caso, eu vou ter minha casa. Que bom, né? Graças a Deus, casou e saiu. Sua independência é o controle, né? Então o que é que acontece? Hoje em dia você chega numa... Já aconteceu, chega na casa de um casal de amigos, você chega na sala, a sala está tomada de brinquedo, nada contra isso. A criança está vendo TV, geralmente um desenho dela repetidamente, né? E você chega, ela não olha para você. Os pais não obrigam a lhe cumprimentar. Ou então fala assim, olha quem chegou, diga oi para o tio. A criança ignora, aí o pai dá uma risadinha e diz, está concentrado no desenho. Você não é educação. Chegou uma visita, oi, como é que você está? E aí tem 4 adultos na sala, é a hora da criança entender que os adultos precisam conversar. Entendeu? E ela se retirar. Então ela ficar junto, brincar
nos ambientes, Monopolizando. monopolizando 90% das demissões foi por incompetência técnica de fazer tarefa, Comportamento. de comportamento, incapacidade de estar em grupo. Percebe que é algo interessante? O que está de errado? Porque ele falou de um extremo, que é a geração moral e cívica. Prazer, eu faço parte dessa geração. E tem essa geração hoje, atual, desses pais hoje, que foram a geração moral e cívica. E que tem agido de maneira equivocada com seus filhos. Talvez você se viu aí em alguma palavra que ele deu, talvez te cutucou aí. Que bom que te cutucou. Mas mais do que isso, queridos, há algo que nós temos perdido. E eu penso que não só a sociedade aí fora, mas os nossos arraiais, as nossas igrejas. Por quê? Porque tem se descuidado daquilo que é referência para a nossa vida, para a nossa dinâmica e construção de lar, de família. O que tem acontecido? É exatamente isso. Ignorar aquilo que a palavra de Deus diz. Ignorar aquilo que a palavra de Deus norteia para a nossa relação com os nossos filhos e os nossos filhos para conosco. Eu quero dizer para você, querido, que independentemente do meio em que estamos vivendo, o meio ele influencia, mas ele não é determinante. Sabe por quê? Porque o que é determinante é a palavra de Deus. Você crê nisso? Amém. Porque é a palavra de Deus. E aí, quando eu olho para esses 4 versículos que o apóstolo Paulo vai delinear para nós, vai propor essa divisa, esses limites pelas quais nós devemos percorrer com os nossos filhos e os nossos filhos conosco, porque se nós transpormos a essas divisas, nós vamos nos prejudicar e vamos prejudicar os nossos filhos. Eles não conseguirão enfrentar os dramas da sociedade, eles não vão conseguir lidar com perdas, com ganhos, porque a relação está dificultosa, a relação está prejudicada, a relação perdeu o foco na palavra de Deus. E a gente precisa voltar para a palavra de Deus. A gente precisa olhar para a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus diz para mim, pai, como eu devo tratar com os meus filhos e como os meus filhos devem me tratar. Porque lembra do que eu falei lá no início dessa vida do lar? Que a vida do lar, quando nós nos propomos a casar com alguém, nós não estamos necessariamente buscando uma felicidade no outro. Nós não nos casamos necessariamente para ser felizes. Nós nos casamos para construir uma sociedade e formar caráter. Esse é o princípio bíblico. Essa é a razão pela qual Deus juntou Eva e Adão para formar uma sociedade. E nessa sociedade chamada família, trabalhar valores, trabalhar caráter, para que a sociedade maior viva de maneira decente, viva de maneira bonita, bacana. Mas o que temos visto aqui, nessa sociedade menor, são comportamentos equivocados. Então vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver o que essa palavra tem a nos ensinar quanto a isso. Filhos, irmãos, às vezes eu escuto alguém dizer assim: olha, filhos não vêm com manual de instrução. Você já ouviu falar nisso? Quem disse que não vem? Quem disse que não vem? Aqui o manual de instrução para você criar o seu filho. Está aqui. Por que você se surpreende?
Porque por vezes você procura tantos profissionais, e eu não estou aqui descartando a necessidade do profissional, do terapeuta. Mas eu quero dizer para você que antes dele, vem a palavra de Deus. Amém? Amém. Essa palavra é norteadora. Eu quero te lembrar que quem constituiu a família foi o Pai do céu. Foi Deus. E Ele ama a família. Ele se preocupa com a família, da qual a sua família está inserida nisso. Então, o primeiro destaque que eu quero fazer, vamos entender o que compete aos filhos nessa sociedade familiar. São duas coisas que competem ao filho: obediência e honra. Então, filhos aqui presentes, quantos filhos temos aqui nesta noite? Em que os pais ainda estão vivos? Levante as mãos. Se o seu pai já foi, já foi. Então, veja quantos filhos estão aqui presentes. Então, essa palavra compete a você também. Filhos aqui de plantão nesta noite, filhos crescidinhos e filhos pequenos. Agora, quando o texto se refere dessa obediência, está diretamente ligada àqueles filhos que ainda estão sob a tutela dos pais. E aí, meu irmão, não importa se você tem 30 anos, se você está na casa do seu papai, da sua mamãe, você precisa obedecê-lo. Com bico ou sem bico, você precisa obedecê-lo. E eu quero dizer para você, filhinho, grandinho, o quarto não é seu, não. Você está morando ali transitoriamente. Você precisa entender isso. O quarto é de papai e de mamãe. O que a Bíblia diz para você, enquanto você está vivendo na casa do seu papai e da sua mamãe, é obediência. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. É muito interessante a gente olhar para esses textos que Paulo está propondo para nós e lembrar que essas questões aqui não são óbvias. Como nós já dissemos, a questão do homem amar a esposa é muito difícil, mas não é difícil para ela. É muito complicado a mulher obedecer, melhor, se submeter e respeitar o seu marido, coisa que para nós homens não é difícil. Veja que algo interessante é isso. Da mesma forma, a obediência ao pai não é uma tarefa fácil. E sabe por que eu entendo assim? E sabe por que eu vejo isso? Porque isso é um princípio, é algo que se perdeu lá no jardim, quando os nossos pais desobedeceram ao Pai do céu. O pecado entrou na humanidade por conta de uma desobediência, por conta de não ouvir a voz de Deus e ouvir outras vozes. E agora vamos trazer para nós filhos. Qual é a voz que você ouve mais? Vocês aí que estão na fase da adolescência, se é a voz do pai ou se é a voz da turma? Quem é que faz mais a sua cabeça? É a voz do seu pai ou é a voz da turma? Certamente é a voz da turma. Certamente a sua relação, mediante aquilo que o seu pai pede a você e te orienta, é sempre com muita reserva, é sempre com muita resistência.
mandar o moleque acordar para ir para a escola de manhã. Os pais já vão fazer. Até os antigos já passaram por isso e sabem que é um negócio. É sofrível. Porque a gente chega lá e manda o moleque acordar. Isso só acontece na minha casa, não acontece na sua. A gente já manda o moleque acordar, tanto menino quanto menina. E aí ela, vai levantando, viu? Já está atrasado, é sempre naquela euforia, já está atrasado, vambora moleque, vamos acordar, vamos lá. Aí eu, rapaz, já vou. Aí você acende a luz, pai, apaga a luz, pai. E aí você sai, ó, eu já estou preparando o café, hein? Vambora. Aí você, quando você já vai, vamos! Aí ele fala assim, calma, gente, essa calma entra. Ou espera, né? Esse espera entra na alma da gente. A gente vê a vida por dentro. O negocinho difícil para obedecer. Aí sabe o que a gente faz? A gente lembra da nossa época. Aí a gente começa a ter, poxa, como eu também judiei dos meus pais. E aí a gente vai começar a dar valor ou dar a importância de obedecer de imediato. Mas a gente precisa passar por algumas experiências, não? Não é algo fácil a obediência por parte dos filhos. Essa nossa relação com o Pai do Céu é o mesmo formato. Como nós temos resistência de obedecer o Pai do Céu. E sabe o que o Senhor Jesus nos ensinou? Ele nos ensinou a orar assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas sabe como nós temos nos portados diante do Pai do céu? Senhor, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. A gente tem procurado inverter. E não é diferente a relação dos nossos filhos para conosco. Está sentindo na pele como nós também nos comportamos mal com o nosso Pai do céu? Percebe como nós sentimos quando os nossos filhos se comportam desta forma? Quando eles querem fazer a vontade deles e não a vontade do Pai. Mas eu quero dizer uma coisa para você, filho de plantão. Olha o que o texto diz: filhos, obedeçam aos seus pais. Primeira coisa, ele não está dando uma opção, ele está dando uma ordem, é obediência. Não é uma alternativa, é para obedecer. E ele vai dizer mais, porque essa é a atitude correta que vocês devem ter. A desobediência não é a atitude correta. E você já deve ter sentido na pele, você já deve ter sentido o peso de uma desobediência. Eu quero me reportar novamente ao jardim. O que acarretou com os nossos pais por conta da desobediência? Primeira coisa é que eles foram banidos do jardim. Eles foram expulsos do jardim. A desobediência fez com que a relação entre eles, entre Deus e o homem, entre o homem e o seu semelhante, se tornou dificultosa. Tudo isso por conta da desobediência. Quem tem mais de um filho, 2, 3, percebe que quando eles estão nessa fase de adolescente, eles têm uma dificuldade de relacionamento? Ou isso só aconteceu lá na casa do seu Joaquim e da dona Geraldina?
Eu lembro-me que a diferença minha do meu irmão Valdir é de 1 ano e 8 meses, por aí. E gente, vou dizer uma coisa para vocês. Sabe aquele irmão mais novo que gosta de imitar o irmão mais velho? Eu era assim, não tinha identidade. A identidade minha era do meu irmão. As roupas que ele vestia eram as roupas que eu vestia. O tênis que ele vestia era o tênis que eu vestia. Você pode imaginar o clima como era em casa? E quantas intervenções da minha mãe? E quantas vezes ela precisou intervir para nos unir? Hoje nós somos muito unidos, os 5 irmãos, preocupados uns com os outros. Mas percebe que o quanto a desobediência causa um relacionamento dificultoso, de arranhuras, de consequências na nossa vida, de distanciamentos. Há irmãos hoje que não se falam, estão distantes um do outro, por conta de não obedecer, não dar ouvidos, não dar crédito a uma orientação do pai, a um conselho do pai. Há uma necessidade, o texto mostra para nós. Esta é a atitude correta. Isso simplesmente porque o pai, diz o texto, ele foi colocado numa posição de autoridade sobre vocês. Mas os dias em que estamos vivendo, a época em que estamos vivendo, é uma época de contestação, de contestar as autoridades estabelecidas. As instituições, elas estão sendo questionadas em nossa época. A gente veio sofrendo isso ao longo de muitos anos, de descaso com a autoridade, e isso entrou em nossos arraiais, entrou em nossas casas. Filhos peitando os pais, filhos questionando a autoridade do pai. Há um estatuto da criança em que pais têm pavor desse estatuto. E o fedelho enquadra o pai diante desse estatuto. E sabe aonde ele aprende acerca desse estatuto? Nas escolas. É o caos. E o texto está dizendo aqui que essa criança, o pai foi colocado sobre a vida desta criança como uma autoridade. Ponto. Veja que não é um autoritarismo. A autoridade, ela não é conquistada mediante a força. A autoridade, ela é conquistada mediante ao relacionamento, a convivência, que deve ser saudável. O seu filho deve requerer autoridade ou respeitar a sua autoridade, não por medo, mas por reconhecimento e por temor. E a gente vai ver o que o texto nos ensina quanto a isso. E eu posso dizer que talvez alguns filhos se rebelam contra a autoridade dos pais, porque ao invés de ver em seus pais a autoridade, vê autoritarismo. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a que os filhos se submetam à autoridade do pai, não autoritarismo. Então, filhos, aqui de plantão, não é uma opção. Vocês precisam obedecer aos seus pais, independentemente da idade que você tem. Se você está debaixo da tutela deles, se você mora na casa deles, não venha querer dar de valentão.
ainda que você trabalhe e ajude na despesa da casa, você tem que respeitar a autoridade máxima daquela casa, que se chama seu pai. Que, aliás, a maior autoridade posta sobre nós nesta terra são os nossos pais. Você pode dizer amém para isso? Amém. Segunda coisa que o texto fala para nós é: honre seu pai e sua mãe. E esse texto, o apóstolo Paulo, ele pensou de Deuteronômio capítulo 5. É um texto, é um mandamento, primeiro com promessa. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessas. Com promessa. E que promessa é esta? Para que tudo corra bem e você tenha uma vida o quê? Longa sobre a terra. Não uma vida abreviada. Queridos, quantos filhos foram ceifados, quantos filhos em que a vida foi abreviada por não honrar o seu pai e a sua mãe. Com 20 anos já foi ceifado, com 15, com 25, por não dar ouvido aos pais. A morte o alcançou, sua vida foi abreviada. Agora, quantos filhos ainda existem porque honraram seus pais, deram ouvidos aos conselhos de seus pais, e hoje estão aqui para contar a história, hoje estão aqui para dizer: olha, isso aqui é real, isso aqui é real. Agora, a obediência, como eu disse, é algo que requer aos filhos que estão debaixo da tutela dos pais, que ainda estão morando na casa dos pais. Mas eu casei, eu estou agora com a minha família, eu constituí a minha família. O que cabe a mim, o que compete a mim? Honrar papai e mamãe. E aí eu quero te levar ao que o texto de 1 Timóteo capítulo 5, convido que você abra a sua Bíblia lá, na primeira epístola do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, do capítulo 5. Porque quando nós falamos quanto a honrar pai e mãe, a Bíblia quer dizer e quer nos ensinar a cuidar dos nossos pais, a dar dignidade aos nossos pais. É bem sabido que naquela época não havia previdência social. A previdência social eram os filhos que supriam as necessidades dos pais na velhice, quando eles não tinham mais a condição, não tinham mais forças para trabalhar, e portanto eles precisavam honrar seus pais. E veja o que a Bíblia diz quando isso é negligenciado. Os versículos 3 a 4, depois o versículo 8. A igreja deve cuidar com carinho das viúvas, se elas não tiverem ninguém mais para ajudá-las. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, veja que vai até a segunda geração. O que deve ser feito? São estes que devem o quê? Tomar a responsabilidade. Pois a bondade deve começar em casa, com o sustento dos pais necessitados, retribuindo desta forma o bem recebido de seus pais e avós. Isto é uma coisa que agrada a Deus. Quantos filhos que estão aqui presentes
que ainda tem os seus pais vivos, levante uma das suas mãos, por favor. Quantos? Bem alto, bem alto. Essa palavra é para você. Você precisa honrar os seus pais. Isso não é responsabilidade da igreja. É responsabilidade da igreja numa ausência. Isso não terceiriza. É você que tem que cuidar dos seus pais. Ainda que na nossa sociedade hoje tem pais que estão vivendo melhor do que os seus filhos, graças a Deus por isso. Mas você honra seu pai. Sabe de que modo também? Quando você busca um conselho dele. E aí, pais, não se meta na vida do seu filho, a não ser que você seja chamado. Grosseiramente estou dizendo isso. Eu estou me referindo a filhos que não estão mais na casa dos pais. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Lembra do vídeo que foi mencionado aqui? A paz, sobretudo desta geração, em que parece que querem privar os filhos o tempo todo de viver os seus sofrimentos, de viver as suas lutas. E eles precisam aprender também com isso. Lembra que o que diz o Tiago quanto a isso? Tende motivos de grande alegria quando passares o quê? Por tribulações, e há pais que querem tirar isso dos filhos. E tem situações que os filhos precisam passar por isso para crescerem, para amadurecerem. Mas o que acontece é que os pais querem o tempo todo tapar, cuidar, suprir, não deixar faltar nada. Queridão, deixa eu dizer uma coisa: tem hora que precisa deixar faltar. Porque nessa falta que ele vai crescer. Seus filhos já não estão mais debaixo da sua tutela. Você não tem mais responsabilidade dele, sobre ele. Agora, se ele vem lhe pedir um conselho, porque ele te honra, porque ele sabe que você é a pessoa mais importante, no sentido de amá-lo, não há nenhum problema. É recomendável. Mas muitos pais atrapalham a convivência do cônjuge, da família, porque mete o seu bedelho onde não é chamado. Eu tive uma família em uma determinada igreja, não vou dizer onde é, em que a matriarca, ela pegava o extrato dos genros que falam? Dos genros. Lembra disso, Joyce? E policiava. E mandava o que tinha que comprar e o que não tinha que comprar. E uma vez eu perguntei a ela: mas quem mandou você se meter nisso? Eu falei: vocês permitem isso? Ah, pastor, mas você se agrada disso? Porque isso não é bíblico. Eu disse: minha senhora, eles precisam aprender sozinhos a dar o jeito deles. O que acontece é essa intervenção hoje descabida. Eu não estou dizendo aqui que você não possa suprir uma necessidade do seu filho. Claro que você pode. Mas isso não pode se tornar uma rotina, você entende? Porque senão ele vai fazer o orçamento dele pautado nessas suas intervenções. É ou não é assim? Parece que
inverteu a história, né? É os pais que querem honrar os filhos. Querido, são os filhos que devem honrar os pais. Está dando para entender? Isso não é invenção da cabeça do Vanderlei, e nem invenção da cabeça do apóstolo Paulo. Isso vem dos altos céus. Foi dado ao povo de Deus quando eles estavam para entrar a terra prometida. E se eles cumprissem essas orientações, esses mandamentos, eles seriam felizes, prósperos, abençoados. Isso se aplica na nossa vida. O caos, meus irmãos, acontece em nossos lares por nós não obedecermos à santa palavra do Pai do céu. E cria caos em nossa casa, em nosso lar. Então, filhos, cabe a você honrar o seu pai e a sua mãe. O verso 8 ainda do capítulo 5 de 1 Timóteo diz: mas qualquer um que não cuida dos seus próprios parentes, quando eles necessitam, e aí ele abrange um pouco mais, né, de ajuda, especialmente aqueles da sua própria família, negou a fé. Isso é forte, irmãos, e é pior dos que os que não creem. O que compete aos pais nessa sociedade familiar? E aqui eu quero ser bem objetivo. O texto vai dizer para nós, volte a Efésios capítulo 6. Veja, pais, não vivam irritando seus filhos. Quando a palavra de Deus está dizendo isso, é porque isso é uma verdade. Nós somos experts em irritar os nossos filhos. E como nós irritamos os nossos filhos? Eu quero que você volte lá no capítulo 5. O versículo 15, o versículo 16 e o versículo 17. Nós pais precisamos nos dirigir aos nossos filhos desta forma, desta maneira, porque quando nós não agimos assim, nós estamos provocando irritação em nossos filhos. Esse bloco de texto que vamos ler, ele se aplica nas relações familiar, conjugal, pais e filhos, e de empregado e patrão. E olha então o que o texto vai dizer para nós. Primeira coisa, está no versículo 15: portanto, sejam cuidadosos do seu modo de proceder, não sejam insensatos, sejam sábios. Quando falta sabedoria por parte dos pais, causa em seus filhos irritação. Por exemplo, quando os pais procedem inconvenientemente e exigem que seus filhos ajam convenientemente. O pai não procede corretamente e exige que o filho proceda corretamente. Isso gera irritabilidade nele. Filhos que dizem assim: mas você não faz, o que eu tenho que fazer? E você exige isso dele. E aí vem aquilo que eu comentei. Você quer usar, aí você usa do autoritarismo, uma imposição. Agora você não dá exemplo. Você procede mal, você procede de maneira insensata. Isso gera irritabilidade no filho.
E quantos filhos, quantas crianças irritadiças, por conta de procedimentos inconvenientes de seus pais. Quando exijo que não mintam, mas digo aos filhos coisas do tipo: olha, se alguém ligar para mim, diga que não. Ele vai ouvindo essas coisas. E quando ele começa a mentir e você cobra isso dele, como é que fica o coração dele? Pai, você quer que eu não minta, mas você é um mentiroso. Eu quero te lembrar, meus irmãos, que nós estamos... O lar é uma sociedade onde o caráter está sendo moldado. Quando é que os pais irritam os seus filhos? Está lá no versículo 16: e aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Pais que não aproveitam oportunidades com seus filhos, tempo com seus filhos, porque investem e gastam tempo com futilidades ou com preocupação outras e descuidam dos seus filhos. E aí, quando querem exigir o tempo do seu filho em oportunidades que você tinha, que você teve e que agora talvez você não tenha mais, porque você se descuidou, e isso gera irritabilidade dos seus filhos. Querem ver uma coisa? Tem uma fase das crianças em que eles querem muito estar com a gente. Onde o pai vai, a mãe vai, eles querem estar juntos. É ou não é assim? Você já passou por isso? Mas começa a ter uma fase e eles não querem tanto, porque eles querem ficar o que agora com a galera deles. E aí você não aproveitou esse tempo com os seus filhos quando eles queriam ficar com você, estar perto de você. E agora você começa a querer exigir do seu filho um tempo que ele não está tão disposto mais a querer estar contigo. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Porque esse tempo aqui, você ficava o tempo todo dizendo assim: cala a boca, menino, cala a boca, menino, fecha a boca, você está falando demais. Aí quando ele está na adolescência, não é assim? Aí você pensa: o que está acontecendo? Você não fala nada. Mas é aquela época que ele queria falar com você e você não dava ouvido. Mas quando você dá ouvidos nessa fase, viu? Quando ele tiver com 15 anos, 16 anos, 17 anos, ele vai querer te ouvir os seus conselhos. Nós tivemos uma experiência muito legal esse final de semana. Aconteceu algo com a Rebeca. E ela primeiro procura a mãe. A mãe que ela fala primeiro. Aí ela não conseguiu falar com a mãe. Ela olhou para mim. Ela falou: mãe, pai, cadê a mãe? Eu falei: mamãe, eu falei: mamãe. Eu falei: serve pai? Eu acho que você viu que ela ligou. E aí a gente começou a conversar. A preocupação dela, uma situação vivida, e foi tão bom. Porque certamente foi a primeira pessoa que ela procurou pelos pais dela. Isso não tem preço. Pais que não sabem aproveitar o tempo com os... Eu estou dizendo que o meu tempo com meus filhos são perfeitos. Não são. Eu preciso muito
intuito de encher a minha vida com o Espírito Santo de Deus, transbordar-me com a presença do Espírito Santo de Deus para colocar tudo isso aqui em prática. Eu estou dizendo que eu sou melhor do que você de forma alguma. Eu estou pregando tudo isso para mim. Mas o que eu quero dizer para você, que quando você dá tempo é considerável, e quando eu falo tempo, você pode ter 10 minutinhos com seu filho, mas um tempo bom. Porque o que adianta você estar 3 horas com seu filho e um tempo péssimo? E terceiro aqui, ele está dizendo, o versículo buscando a vontade do Senhor, olha, não procedam imprudentemente, versículo 17, mas procurem descobrir a fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Papai, mamãe, os seus filhos veem na sua vida que você é um pai e uma mãe que busca os conselhos do Pai do céu. Os seus filhos veem em você quando em alguma situação de aperto, de apuro, irem na presença do Senhor e confiar no Senhor pelas respostas dos céus. Ou ele vê em você desespero, descontrole. E aí depois você vai querer que o seu filho seja calminho. Calma, filho. Se ele o que vê é desespero, descontrole, destempero. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós pais somos modelos para os nossos filhos. Mas o que nós mais fazemos é irritar os nossos filhos. E é por isso que o apóstolo Paulo diz categoricamente: não irritem seus filhos, deixando-os irados e rancorosos, antes eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. E não há nada melhor do que você ensinar e aplicar a palavra de Deus na vida dos seus filhos, com a palavra encarnada em você, vivida em você. Os seus filhos vão se alegrar. Os seus filhos vão perceber que o amor que você tem por Deus não é uma mera religiosidade, mas é uma comunhão profunda, íntima, de um pai e de uma mãe que obedece ao Pai do céu. Você está entendendo? É o que compete a nós. Fora isso, é trazer irritabilidade na vida dos nossos filhos. Sabe o que os nossos lares precisam? Sabe o que os nossos filhos precisam? Melhor, sabe o que os nossos cônjuges, os casais precisam? Os casais precisam o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós no versículo 18. Não bebam muito vinho, porque muita depravação se encontra nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por ele. O que os casais precisam é estarem cheios do Espírito Santo de Deus. O que os pais precisam é estarem cheios, plenos da presença do Espírito Santo, governado pelo Espírito Santo. O que os nossos filhos precisam é estarem cheios da presença do Espírito Santo, para que haja harmonia no lar, para que haja
um excesso como foram os nossos pais. Nós que vivemos na geração moral e cívica, e nem muito menos frouxidão, como essa geração moral e cívica tem aplicado na vida de seus filhos. Amém. O que eu e você precisamos, o que nós precisamos, é estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero concluir tentando, né? Se você souber, sussurra comigo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. És o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Que essa seja a oração do nosso lar. Que essa seja a oração dos nossos filhos. Que essa seja a oração dos cônjuges aqui nesta noite. Deus está aqui. Deus continuará conosco. Mas o que vai determinar estar cheio ou vazio da presença dele é você quem vai determinar. Que Deus nos abençoe. Amém. A equipe, por favor, peço que todos fiquem de pé e nós vamos terminar cantando uma canção que eles trouxeram. Põe a essência, por favor. Vamos fazer essa oração juntos. Vamos desejar isso para o jardim da nossa casa. Coisas essenciais, não. Sabe, queridos, como eu disse hoje pela manhã, a gente sonha coisas para os nossos filhos. João Batista foi um grande homem. Mas sabe por que ele foi um grande homem? Porque ele foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, talvez você queira que o seu filho seja um médico, seja um engenheiro, um professor, ou até mesmo uma dona de casa, não sei. Mas o mais importante que nós pais precisamos desejar para os nossos filhos é que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Que essa palavra que foi regada no teu coração nessa noite, no meu coração, possa gerar frutos. Sabe, uma das coisas que mais me alegra no ministério é quando os pais vêm aqui dedicar os seus filhos quando pequenos. E sabe o que é mais precioso? É quando esses filhos começam a crescer e continuam amando o Senhor. Entram na faculdade, no ambiente mais cético da sociedade, e continuam amando o Senhor, mesmo sob forte pressão deste universo sem Deus. E saem de lá profissionais, tementes a Deus e servindo a Deus. Nós precisamos povoar a terra com gente assim, com filhos assim. Mas o que vai determinar, querido, é o quanto você se dedica a eles de forma equilibrada nesse tempo que eles estão em sua casa. Então aproveite esse tempo, porque passa assim. A minha filha fez 19 anos
O João Marcos faz 14 anos hoje. Depois pode dar os parabéns a ele. 14 aninhos. João Marcos nasceu aqui. Gente, foi assim. Daqui a pouco esses moleques estão fora de casa. Daqui a pouco eles estão me dando os netos. Sabe o que é isso? Mas o que eu mais desejo para a vida deles foi o mesmo desejo que os meus pais tiveram na vida da minha vida e na vida dos meus irmãos. Serem cheios do Espírito Santo de Deus. Seja um jardim regado pelo Senhor nessa noite. No
talvez esteja com relacionamento com filhos em dificuldade. Isso tem me entristecido, isso tem causado tristeza. Se você se encontra assim, eu gostaria de estar orando por sua vida nesta noite. Você saísse do seu lugar e viesse aqui. Alguém? Sem amém. 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 Os filhos, queridos, são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Eles foram dados a nós para cuidarmos deles de maneira decente. Talvez haja paz aqui em que os filhos não estão nem mais sobre a guarda deles, mas que vem sofrendo por conta de filhos. Eu gostaria de orar por você também. Talvez porque ele esteja tão distante do Senhor, esteja afastado do Senhor. Eu quero orar por sua vida também. Sai do seu lugar e vem aqui, por favor. Amém. Talvez a sua relação com seu filho é muito boa, mas lhe entristece por saber que seu filho não está andando e trilhando nos caminhos do Senhor. Eu quero orar por você também. Pode vir aqui à frente. Pedir ao Senhor nessa noite, como Josué um dia pediu, e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente precisa fazer essas declarações na nossa vida, sobre a nossa casa. Às vezes a gente diz palavras tão desnecessárias. E a gente precisa pedir as bênçãos do Senhor sobre as nossas casas. Que o Senhor nessa noite entre no jardim do lar de vocês, da casa de vocês, e venha construir, e venha restaurar, e venha salvar. Continuem orando pelos seus filhos. Pai nosso que estás nos céus, o nosso Pai eterno, Pai amoroso, Pai que nos socorreu, que nos alcançou e nos trouxe de volta para casa. Pai amado, permita que os teus filhos possam ver o retorno de seus filhos à casa do Senhor. Há tantos atrativos neste mundo, há tantos entretenimentos neste mundo. Dê a esses pais sabedoria, enche-os, ó Deus, do teu Santo Espírito, para que quando falar com eles, se dirigirem a eles, possam ver em nós autoridade. De tal maneira, ó Deus, que o teu Espírito envolva os nossos filhos e não permita que os nossos filhos se percam. Salve filhos nesta noite, pais que não sabem onde eles se encontram nesta hora, mas o Senhor vê, o Senhor sabe onde eles estão e vá ao encontro deles, Pai bendito, resgatando, salvando. Amém. Dê alegria a esses pais.
e de poder dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai amado, ser conosco, que temos os nossos filhos trilhando nos teus caminhos, participando da vida da igreja, mas que a participação da vida deles na igreja seja fruto de uma experiência deles com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a educá-los nos teus santos caminhos. Precisamos da atuação do Teu Espírito, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Obrigado, Deus, pela Tua santa palavra bendita. Obrigado porque ela continua e continuará eficaz. Nós cremos nisso. Que breve, ó Deus, os nossos irmãos aqui possam dar testemunhos dizendo a obra que o Espírito Santo fez na vida deles. No nome de Jesus nós oramos assim. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe. Deus abençoe as nossas casas. Deus abençoe os nossos filhos. Deus abençoe o nosso casamento.